Você sabia que um único instrumento pode valer mais do que a sua casa e tudo o que você tem? Mas eu posso te provar que essas cifras astronômicas são justificadas pelo seu valor histórico e cultural. Meu nome é Ricardo Vital, eu fui repórter da revista Guitar Player por uma década e nesse vídeo eu vou te contar a relevância que cada um desses instrumentos tem na história do rock, a marca e modelo de cada um deles, os artistas aos quais eles eram associados e os valores que cada um deles alcançou em sua venda. Essa é uma das únicas guitarras dessa lista que não alcançou o valor de $1 milhão, mas chegou bem perto, $959.500. Esse recorde já foi quebrado, mas lá em 2004, quando ela foi vendida, essa Fender Stratocaster entrou para a história como a guitarra mais cara vendida até então. Um valor até em conta, se a gente considerar que ela pertenceu a um dos deuses do rock. A gente está falando da Black, do Eric Clapton. O que será que o público diria se um dos maiores artistas da música norte-americana, totalmente identificado com o folk e com os violões, de repente passasse a tocar guitarra? Em 1965, a opinião pública ficou dividida quando Bob Dylan resolveu eletrificar o seu som usando uma guitarra na apresentação do Newport Folk Festival. Em um dos momentos mais controversos e definidores da história da música pop, o Dylan deliberadamente chocou os puristas e mostrou que a arte não tem limites. Curiosamente, quando acabou o show, o Bob Dylan não tinha se dado conta da importância do ato que ele tinha acabado de protagonizar e, portanto, não tinha ideia da simbologia do instrumento que ele tinha acabado de usar e simplesmente esqueceu essa guitarra no avião particular que levou ele embora do show. E ela só foi localizada décadas depois. Com uma história dessa, essa Fender Stratocaster utilizada nesse momento emblemático vale cada centavo dos $965 mil que ela arrecadou em sua venda em 2013. Imagina o valor de um violão que está registrado em uma das mais lindas baladas da história do rock and roll, em uma música que desde que foi lançada décadas atrás, nunca deixou de ser executada um dia sequer. Uma das introduções acústicas mais famosas de todos os tempos, a Wish You Were Here, foi gravada nesse violão Martin D35 do David Gilmour, que foi vendido em 2019 pela bagatela de $1.095.000. Embora não seja do Eric Clapton, essa guitarra está registrada num dos discos mais famosos do Guitar God, Layla and Other Assorted Love Songs. Foi com essa Les Paul dourada que Duane Allman registrou as suas memoráveis linhas de guitarra nesse disco, além de ter utilizado ela nos 2 primeiros discos do Allman Brothers. A morte precoce e trágica do Duane Allman ajudou a aumentar a mística em torno dessa Les Paul 57, que em 2019 foi vendida em Dallas por $1.250.000. Aliás, o Clapton parece ser um dos guitarristas preferidos dos colecionadores, já que várias das guitarras dele alcançaram altos valores em sua venda. Essa aqui, por exemplo, que tem um acabamento único, foi vendida por $1.270.000 em 2023 em Nashville. Essa guitarra, que o Clapton utilizou nos seus dias no power trio Cream, é uma Gibson SG-64. O nome The Fool é uma homenagem ao coletivo de arte alemão que tem o mesmo nome, que foi quem realizou o acabamento dessa guitarra. E foi nela que foram registrados vários clássicos do Cream, como Sunshine of Your Love. Enfim, quanto valeria um instrumento que foi utilizado por ninguém menos que o rei do rock em suas primeiras gravações? Conhecidas como Sun Sessions, por terem ocorrido no famoso Sun Studios, essas gravações revelam o talento do Elvis logo no início da sua carreira, ali no período entre 1954 e 1956. O Martin D18, que o Elvis usou na gravação de vários clássicos como That's Alright Mama, alcançou um valor menor do que era o esperado, que era de 3 milhões, mas ainda assim impressionante, $1.300.000. Esse instrumento foi feito sob encomenda em 1993 por um luthier da Fender japonesa chamado Scott Zimmerman. Embora não seja o instrumento mais clássico utilizado pelo Kurt Cobain, essa guitarra foi o instrumento principal
principal dele durante a derradeira turnê do Nirvana, a In Utero, e foi muito utilizado no último show da banda, que foi realizado em Munique em 1º de março de 1994, um pouco antes da prematura morte do Kurt. Chamada pelo Kurt de Sky Stang, essa Fender Mustang foi vendida em 2023 por $1.587.500. Por muito tempo, se acreditou que essa linda Fender Stratocaster de detalhes dourados fosse a primeira de todas a ser fabricada devido ao número de série dela, que é 0001. Acontece que a primeira Strato produzida saiu sob o número de série 0100, o que não invalida essa guitarra como uma das primeiras produzidas pela Fender lá em 1954. Ela pertenceu durante muitas décadas ao David Gilmour, que com ela registrou partes como a base rítmica de Another Brick in the Wall. I think it's the rhythm guitar on Another Brick in the Wall. Em 2019, quando foi vendida, essa guitarra alcançou a cifra de $1.815.000. Esse instrumento foi feito sob encomenda pelo Doug Arwin para o guitarrista do Grateful Dead, o Jerry Garcia, que foi batizado como Wolf. A guitarra tem a peculiaridade de um sistema exclusivo que permite ao Jerry trocar a configuração dos seus captadores, mudando de um modelo SSS, ou seja, com 3 captadores single coil, de bobina única, para um modelo HHS, ou seja, um modelo com 2 humbuckers, captadores de bobina dupla, e um single. Essa peculiaridade técnica amplia as possibilidades sonoras, as possibilidades de timbres dessa guitarra que em 2017 foi vendida por $1.900.000. O único instrumento dessa lista a ter pertencido a um Beatle, o violão Gibson J160E, que era do John Lennon, tem uma história bem peculiar, que inclusive merece um vídeo à parte. Mas resumidamente, foi nesse violão que o John Lennon gravou vários dos primeiros clássicos dos Beatles, como Love Me Do. Infelizmente, esse violão foi perdido ou roubado por volta de 1965 e só foi recuperado muitos anos depois, quase que por acaso. Esse violão foi vendido em Los Angeles em 2015 pelo valor de $2.410.000. Uma mixaria se a gente pensar que é um violão que pertenceu aos Beatles. Em 2004, foi organizado um evento para socorrer as vítimas do tsunami que tinha ocorrido na Ásia. Aí eles pegaram uma Fender mexicana e pediram para várias celebridades assinarem, entre elas Mick Jagger, Keith Richards e Ron Wood, Jimmy Page, Brian May, Eric Clapton, David Gilmour, Mark Knopfler, Pete Townshend, Tony Iommi, Angus e Malcolm Young e Paul McCartney, dentre outros nomes. Aí ela foi vendida e o valor obtido de $2.700.000 foi devidamente revertido para as vítimas dessa catástrofe. Além de ter criado a sua primeira guitarra, como a gente aprendeu num vídeo recente aqui no canal, o Van Halen gostava de criar o design dos seus instrumentos, tendo inclusive lançado a sua própria marca, a EV8 Guitars. Uma das suas guitarras mais representativas é aquela que ele utilizou no clipe de Hot for Teacher e que alcançou o valor de $3.932.000 ao ser vendida em Nova York em 2023. Eu já falei sobre essa guitarra no vídeo sobre as guitarras mais importantes da história do rock e eu já estou devendo conteúdo exclusivo sobre ela para os seguidores aqui do canal. Mas eis que aparece novamente a Black Strat, a guitarra do David Gilmour. Essa Fender Strato, que foi usada até exaustão pelo David Gilmour em clássicos como The Dark Side of the Moon, foi vendida em Nova York em 2019 por $3.975.000. Se você quiser assistir ao vídeo que eu mencionei, eu vou deixar o card para ele aqui em cima para você assistir depois que esse conteúdo aqui acabar. No início dos anos 90, a cena roqueira estava dominada pelas bandas de hard rock e de metal que haviam despontado na década anterior e que tinham ênfase no virtuosismo técnico.
Tudo isso foi virado de cabeça para baixo com o surgimento do Nirvana e a explosão do grunge, que recuperou o espírito do it yourself do punk. No clipe de Smell Like Teen Spirit, que marcou uma geração e sintetiza essa mudança estética no rock, o Kurt empunhou uma Fender Mustang azul clarinha, um verdadeiro pedaço da história do rock, que em 2022 foi vendida por módicos 4 milhões e 550 mil dólares. E aí, depois de subverter a música e a sociedade da sua época, o Nirvana desplugou e registrou o antológico MTV Unplugged, um dos álbuns mais bem-sucedidos comercialmente de todos os tempos e que ajudou a consagrar a fórmula acústica desses formatos. O violão usado pelo Kurt nessa gravação foi o Martin D18E, a mesma marca do violão utilizado pelo Elvis no começo da sua carreira e que foi citado no início dessa matéria. Um modelo bem parecido, o do Elvis era D18, o do Kurt é o D18E. O visual peculiar do violão do Kurt vem do fato dele ter trocado os captadores originais. Em 2020, esse instrumento foi arrematado em Los Angeles por nada menos do que 6 milhões e 10 mil dólares, se tornando o instrumento mais caro da história do rock até agora. Será que esse recorde vai ser quebrado algum dia? Essas guitarras que eu te mostrei são as mais caras já vendidas até hoje, mas não necessariamente são as mais importantes. Para descobrir quais são as 10 guitarras mais importantes da história do rock, é só clicar nesse vídeo aqui.